Olá, boa tarde pessoal dos segundo anos vespertinos. Dando sequência ao estudo de soluções, hoje vamos falar de unidade de concentração, mais especificamente fração molar, que é uma unidade de concentração, ok? Vamos lá. Fração molar, definição, também conhecida como fração em mols. Fração em mols ou fração molar do soluto, que é o que está dissolvido em pequena quantidade na solução. Em uma solução, é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade de mols da solução. Solução é a mistura do solvente e soluto, certo? É o volume total, certo? Nesse caso, é a soma de todos os mols. Bom, observe, quociente. Quociente significa divisão. Divisão do número de mols do soluto pelo número de mols total da solução. Vamos a uma fórmula para definir isso melhor. Matematicamente vai ficar assim. X representa a fração molar do soluto. Lembre-se que uma solução, o que tiver maior índice, representa o solvente. Vamos considerar uma solução simples, formada por dois componentes, o solvente e o soluto. Então, o índice menor é 1, está representando um soluto. Então, número de mols, N, 1, número de mols do soluto, dividido por N. Esse N aqui não tem índice nenhum, então é a soma de número de mols total, todos os mols da solução. Ou poderíamos representar da seguinte maneira: x1, como aqui está também à esquerda, é igual a N1, onde N1 é o número de mol do soluto, dividido por N1 mais N2, onde N1 mais N2 é igual a N, certo? N1 é o número de mol do soluto, N2 é o número de mol do solvente. Então, por exemplo, se tiver 2 mols de soluto e 8 mols de solvente, 10 mols ao todo, certo? Que seria o número de mols da solução. Continuando. Em que x1 é a fração em mols do soluto, N1 é a quantidade de mols do soluto. Observe, tudo que tem 1 está indicando o soluto nessa solução. N2 é a quantidade de mols do solvente. E o N puro é a quantidade de mols total. É a soma do número de mols N1 e N2. Mol do soluto com mols do solvente. Isto é da solução. Olha, uma coisa interessante é observar que a fração molar não vai ter unidades. Ela é adimensional. Por que ela não vai ter unidades? Porque em cima é mols, embaixo é mols também. Mol vai cortar com mol, vai sobrar um número puro. Outra coisa interessante de se observar é que a fração molar é menor do que 1. Que o número de cima é menor, ou seja, o numerador é menor do que o denominador. Quando a gente pega um número e divide por algo que é maior do que ele, o resultado é 0, alguma coisa. Ou seja, por isso que chama fração. É um número menor do que 1. 0, alguma coisa é menor do que 1. Assim como podemos ter a fração molar do soluto, podemos também ter a fração molar do solvente. É análoga, ou seja, parecida demais. Só basta trocar o índice aqui do x, o índice 1 por 2 e aqui por 2. E o denominador continua a mesma coisa. Então, é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total, ou seja, o número de mols da solução. Então, x2 é N2 dividido por N. Bem parecido, só trocou aqui os índices. Ou x2, desculpa que está errado, é igual a N2 dividido por N1 mais N2. Aqui houve um erro na digitação, aqui é N2, viu pessoal? X2, para correlacionar com N2. Bom, é fácil perceber o seguinte, que a fração molar pode ser transformada em porcentagem molar. Basta multiplicar o resultado da fração molar, tanto se faz do soluto ou do solvente, por 100. E o resultado é a porcentagem em mols.
Enquanto que na fração molar vai dizer o seguinte: a fração em mols para cada mol total que você tem, na porcentagem você vai ter a porcentagem de mols para cada 100 mols de solução. Então, observe, representando da seguinte maneira, com o índice de porcentagem aqui subscrito. Então, a porcentagem molar do soluto é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. Isto é fração molar, multiplicada por 100. Aqui também a fração molar do solvente. X, símbolo de porcentagem subscrito, 2. Então, fração molar do solvente é o número de mol do solvente, ou melhor, porcentagem molar do solvente é o número de mol do solvente, dividido pelo número de mol total. Isso corresponde à fração molar do solvente. Multiplicado por 100 vai dar a porcentagem molar do solvente. Muito parecido, basta fazer isso, multiplicar por 100. Propriedade da fração molar. Bom, primeira propriedade. A soma das frações molares não passa de 1. É sempre igual a 1. Pode ter uma solução de 10 solutos, 10 componentes, sendo 9 solutos e 1 solvente. Em uma solução só há um componente que é o solvente, é o que está em maior quantidade. Somarmos todas as frações molares dos 10 solutos, dos 9 solutos, com a fração molar do solvente, o resultado é 1, não passa de 1. Vamos, outra coisa importante. A fração molar do soluto é maior ou igual a 0 e menor do que 1. E a fração molar do solvente é maior do que 0 e menor ou igual a 1. Por exemplo, se você tiver água pura, puríssima, então a fração molar, como fazer o solvente dividido pelo total, que é solvente também, vai dar 1, certo? Bom, por definição, vimos o seguinte, que a fração molar do soluto é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. E a fração molar do solvente é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Vamos demonstrar que isso aqui é verdade, certo? Que a soma das frações molares corresponde a 1 e não ultrapassa 1. Vamos lá. O número de mol total da solução é a soma do número de mol do soluto com o solvente, considerando uma solução simples formada por um soluto e o solvente. Bom, isto é uma equação. O que eu fazer de um lado, fazer do outro, não altera. É como uma balança de 2 pratos, a qual você tem 5 kg de carne de um lado e 5 kg de ferro do outro. Você reparte ao meio, vamos dizer, divide aí por 2. Repartir ao meio, você dividir por 2. O número, a carne vai ficar 2,5. E pega o número de ferro do outro lado também, divide por 2. Tira, por exemplo, tiver 5 quilos, 2 quilos, 2 pesos de 2,5 kg. Tirou 2,5, é como tivesse dividido por meio, por 2, ficando 2,5 kg. 5 dividido por 2, 2,5. Não vai alterar o equilíbrio dessa balança, certo? Então, uma equação é assim também. O que fazermos de um lado, fizermos do outro, não altera. Então, se eu dividir essa equação aqui por n, do lado esquerdo, onde está em n, outro lado também dividir por n, não altera o resultado, continua o equilíbrio. Então, vamos fazer isso, dividir por n. Pronto. Mas lembre-se que uma coisa é dividida por ela mesma, no caso n dividido por n, não importa o valor que é n, o resultado é 1. E que N1 dividido por N, que é o número total de mols, N, é a fração molar, é X1. E N2 dividido por N é a fração molar do solvente, que é o X2. Então, teremos o seguinte, N dividido por N é 1, N1 dividido por N é X1, que é a fração molar do soluto, N2 dividido por N é quem? É X2, que é a fração molar do solvente. Portanto, está provado que essa propriedade é válida. A soma das frações molares sempre vai corresponder a 1. Isto é válido também se formos tratar de porcentagem, com a diferença. Qual é a diferença? Como é porcentagem, a gente multiplica por 100, então a soma das porcentagens molares corresponde sempre a 100, não ultrapassa 100, certo? E também é válido na porcentagem molar o seguinte: a porcentagem molar do soluto
é maior ou igual a zero e menor do que 100. E a porcentagem molar do solvente é maior do que zero e menor ou igual a 100. Parecido com essas daqui, ó. Só que aqui é 100. Só que aqui é fração molar, aqui é porcentagem molar. Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro o que foi dito anteriormente. Vamos imaginar o seguinte, que tenhamos uma solução. Primeiramente, que tenhamos um beck aí com água. Este é um beck com um certo número de mols em água. Vamos dizer 6 mols de água, H2O. E vamos dissolver açúcar aqui. Vamos colocar 2 mols de açúcar dissolvido. Pronto. Então agora vamos ter 8 mols ao todo. Porque é 6 de água, mas aqui dentro também tem 2 mols de açúcar. Portanto, 8 mols de solução. O número de mols total é o número de mols da solução. Que é 6 do solvente água, mais 2 do soluto açúcar. 8 mols de solução. Sabemos que a fração molar do soluto é x1, representado por x1, o 1 pequeno subscrito, é igual a N1, que é o número de mol do soluto, que vimos que foi 2, que é o açúcar aqui, dividido por N, que é o número de mol total. Então, o que é que vamos ter? 2 dividido por 8. Não vai inverter, viu? Se inverter vai dar errado, vai dar 4 mols. Fração molar não ultrapassa 1. Como é que vai dar 4? Não pode dar 4. Não pode passar de 1. 2 mols de soluto dividido pelo número de mols total, que é 8. Olha, como eu tinha falado antes, não vai ter unidade, porque mol vai cortar com mol. Para o solvente, semelhante. Nós vamos ter o seguinte, número de mol do solvente foram quantos? Qual o número de mol do solvente? 6. 6 mol de água. Dividido pelo número de mol total, que é o número de mol da solução, 8. Corta mol com mol. Vamos ver. Fazendo a divisão do primeiro aqui, que é o soluto. 2 dividido por 8. Faça aquela divisão clássica que vocês aprenderam lá na primeira série. 2 por 8. Como é que vai fazer essa divisão? Acrescenta 0 aqui e 0 no quociente com vírgula. Agora pode. Pode por quanto? Pode por 2. 2 vezes 8 é 16. Para 20 sobra 4. Acrescenta 0 no 4. E não acrescenta mais 0 aqui, que já vai ser possível a divisão. Pode por 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Portanto, a fração molar do soluto é 0,25. Algo que é menor do que 1. Como já tínhamos dito antes. Qual vai ser a fração molar do soluto, do solvente? Já está determinada, obrigatoriamente, não precisaria fazer esse cálculo aqui. Se utilizarmos aquela fórmula que x1 é igual a x1 mais x2, se eu achei o x1, o x2 fica determinado. O x2 seria 0,75. Só é subtrair 1 por 0,25, você vai encontrar 0,75. Mas vamos fazer a divisão aqui, também é possível. 6 por 8. Acrescentar 0 no 6 e 0 no quociente, com vírgula. Pode por quanto? Pode por agora por 7. 7 vezes 8 é 56 e sobra 4. Acrescenta 0 no 4. E agora pode por quanto? Por 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. O que eu tinha falado anteriormente. Portanto, a fração molar do solvente é 0,75. Se você somar 0,75 com 0,25, é exatamente 1. É o que diz que a soma das propriedades, ou que diz a primeira propriedade, a soma das frações molares é igual a 1. Então, se eu colocar aqui no lugar de x1, 0,25 e no lugar de x2, 0,75, o resultado é 1. Então, aqui está a representação. Para a porcentagem molar, vai valer algo bem parecido, porém vai ser 100. A porcentagem molar, nesse caso, como eu falei, basta multiplicar a fração molar por 100. 0,25 vezes 100 dá 25. 25%, estamos falando de porcentagem. 0,75 é a fração do solvente, a fração molar do solvente, multiplicado por 100, dá 75%. 0,75 vezes 100, 75%. Se somarmos as duas frações molares,
que é do soluto, 25%, e do solvente, que é 75%, colocando aqui, vai dar 25 com 75, a soma dessas frações molares dá 100%, e não pode ultrapassar 100%. É isso, por enquanto, e obrigado aí por ter assistido a aula, para quem chegou até o final. Até mais.